Meus amigos, dessa vez o diagnóstico vai ser feito é numa Vera Cruz. O cliente mandou o carro pra gente de guincho, porque ele ficou com medo do carro não conseguir chegar, de ele acabar ficando no caminho. E ele relatou que o carro, no caso, está com um problema de aquecimento e também que ele está com bastante falhamento e está saindo uma fumacinha pelo escapamento. Ele deixou aqui o carro na oficina. Quando a gente foi já estacionar aqui e colocar dentro para a gente poder já iniciar o diagnóstico, a gente percebeu que a luz da injeção já está acesa e que o carro está um pouco fraco no seu funcionamento. Então o que a gente vai fazer? A gente já vai entrar com o scanner para poder já ver o que está acusando essa luz de injeção e assim dar sequência no diagnóstico. Já voltamos. Voltando aqui na Vera Cruz, já entramos com o scanner. Vemos que tem várias falhas no caso, na parte da ECU, ECM no caso, né, que é o módulo de controle do motor. Mas vemos que tem o circuito da lâmpada de indicador de avaria, a luz de injeção ali. Falhas de ignição aleatórias detectadas em vários cilindros, ou seja, está tendo falhas e o cliente está reclamando que o carro está fraco, pode ser característico disso. Presente, circuito de controle do aquecedor da H2, no caso som da lâmpada baixo do banco 1 sensor 1, é a pré-catalisador do banco 1. Cilindro 2, cilindro 4 com falha de detecção aleatória. Além disso também, tem alguns históricos que as falhas se repetem, como pode ver, totalizando um total de 11 falhas. Como dá para ver todo o sistema do carro, apenas a parte do motor está com problemas. Tem alguns módulos que ele não conseguiu entrar, que depois tem que dar uma verificada também nisso. Mas vamos se atentar no que o cliente passou, que é na parte do motor. Voltando aqui na Vera Cruz, o padrão agora que a gente faria, no caso, para dar continuidade no diagnóstico, como apareceu falha de cilindros, seria no caso fazer um equilíbrio de cilindro para poder estar identificando quais são, mesmo o scanner já falando, ter certeza são apenas aqueles, por causa que ele fala múltiplos cilindros. Então pode ser que tenha mais de 2 cilindros que estava falando, 2 ou 4, pode ser que tenha outros falhando também. E com o equilíbrio de cilindros a gente conseguiria ver qual que estaria falhando e por qual motivo estaria falhando. Só que acontece o seguinte, a importância da gente fazer a entrevista com o cliente antes do carro, quando o carro chega, é o que? Saber o que está ocasionando o cliente está trazendo o carro e também está identificando defeito. Isso já te dá alguns caminhos. Por mais que esteja aparelhagem e tudo, você precisa ter um início basicamente, senão você acaba andando vários círculos até achar o defeito. Você fazendo a entrevista com o cliente, você já consegue ir quase na certeza do defeito, porque ele vai te falar a falha e você já vai ter uma noção do que está com o problema. Como o cliente falou que o carro está fraco, o carro está falhando, ele está com medo do carro estar parando por estar subindo a temperatura. E também, já olhando principalmente para essa parte aqui, tá vendo? Que tem características de vazamento de água e também, deixa eu até pegar a lâmpada aqui, que tá com pressão jogando, não somente escorrendo ali, mas jogando até mesmo para bater no motor. Só colocar a lâmpada aqui, ou seja, a água tá com pressão, o vazamento que tá tendo. E ele falou que ele mandou de guincho porque ele tinha medo de não conseguir chegar aqui sem o carro aquecer. Ou seja, está tudo caracterizando para ser algum problema correlacionado à compressão ou cabeçote, entendeu? Então o que a gente vai fazer? Vamos já pular essa parte do equilíbrio de cilindros e já vamos fazer direto uma CR para poder saber se o carro está com compressão correta. Porque acontece o seguinte, a falha de cilindro pode ser por diversos motivos, mas se você não tiver compressão ou até mesmo umidade dentro do cilindro, pode ser que dê falhamento na queima da vela e assim dê aquelas falhas que estavam ocorrendo ali no scanner que estava mostrando, cilindro 2 e 4. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma CR e ver como está a compressão desse motor. Já voltando aqui na Vera Cruz, já fizemos a CR. E para quem tem dúvida de como que é uma CR, vou estar explicando basicamente. Como que é? A gente entra com o osciloscópio, inicialmente desliga os injetores, desliga os 3 injetores aqui da frente, desliga o chicote dos injetores lá de trás. Esse daqui, para quem não sabe, é o chicote dos injetores. Liga na bateria o positivo e o negativo e com o osciloscópio a gente vê a queda de tensão que dá na bateria de acordo com o motor de partida vai rotacionando, ou seja, para ele poder fazer a rotação do conjunto do motor, ele precisa gastar energia. Então você vê a queda de consumo na bateria e o motor, no caso o cilindro que ele precisa rotacionar, que está com menos compressão, ele acaba exercendo menos força e acaba gastando menos bateria. Então você consegue ver qual cilindro que ele está tendo com baixa compressão e está tendo fuga, ou seja, que ele consome menos energia. Você precisa pegar uma referência, no caso que a gente pegou o segundo cilindro, e já mostrando aqui o analisador de motor já fez análise das ondas e ele vê que o primeiro
O terceiro e o quinto cilindro, no caso, o primeiro até passaria, por causa que o limite que é aceitável é 80, mas o terceiro que está em 68 e o quinto que está em 73 já está condenado. Ou seja, o cabeçote lá de trás já não presta. Mas quer dizer que o da frente está bom? Não. Da análise no motor, o melhor que está é o quarto cilindro. Mas pô, no scanner estava mostrando que a falha estava no segundo e no quarto cilindro. Realmente, como também tinha falha de múltiplos cilindros, o que acontece é o seguinte: como a gente já identificou que o cabeçote está com problema, não tem como a gente dar sequência num diagnóstico, sendo que a gente já encontrou o defeito. O interessante do diagnóstico é o que? A gente começa a fazer algumas análises e nesse processo das análises a gente acaba achando alguns defeitos além do que está mostrando o que o cliente está reclamando. Só que a gente não pode simplesmente ignorar esses defeitos e não resolver. Por quê? Um cabeçote com problema já compromete qualquer tipo de análise que eu possa fazer futuramente, porque altera completamente o funcionamento do veículo. Como também, por exemplo, pode dar problema de aquecimento aqui dentro, pode estar prejudicando cada vez mais o funcionamento. Lembrando que o cliente já trouxe o carro de guincho já com medo dele estar fervendo e acabar não chegando. Ou seja, não tem como dar sequência no diagnóstico. Já vamos estar passando para o proprietário que no caso, o primeiro, o terceiro e o quinto cilindro foi queimada a junta de cabeçote. E logicamente não adianta tirar somente o cabeçote para fazer, porque esses carros, o que acontece? Ele tem um bloco, o cabeçote de alumínio e o bloco de alumínio. A grande maioria das vezes, quando aquece o cabeçote, que faz esse problema de empenar, de passar a compressão, o bloco do motor também acaba tendo um problema de estar empenando e também a necessidade de tirar o bloco do motor para estar sendo feita a retífica. Bacana? Voltando aqui na Veracruz, antes de passar o diagnóstico para o cliente, vamos fazer o teste tradicional, que é qual? Dando partida com carro frio, ele não pode jogar compressão para fora. Ferramenta aqui. Um detalhe também é que olha só a coloração. Foco. Olha a coloração que tá esse fluido de arrefecimento. Fluido nada, aqui é água no caso, né? Olha quantas sujeirinhas ali no fundo subindo, tá vendo? E um detalhe também que é o que? A água que tava jogando lá para fora, eu tinha mostrado antes, mas olha só a coloração que ficou, ou seja, ferrugem pura aí dentro. Galera, não pode estar colocando água porque você acaba detonando o seu sistema inteiro do arrefecimento do veículo. Então, está tendo problemas, por exemplo, de estar as canaletas ali no próprio radiador, do cabeçote acaba tendo seus desgastes, está acontecendo isso. Às vezes não pode ter sido nem aquecimento aqui, às vezes pode ter sido o que? Com a erosão da água no bloco do cabeçote, pode estar acabando passando compressão para dentro do cilindro, entendeu? Então o que acontece? Não é só por causa que teve aquecimento, coisa parecida, que acaba dando problema no cabeçote. Pode ser somente a água fazendo o seu efeito, que é o que? Corroer no sistema. Você coloca já o aditivo para evitar isso. O seu Hélio dá partida. Seu Hélio, dá partida aí. Parou. Tá vendo que tá começando a subir bolhas? Pressão, o motor em si tá tendo uma rotação, tem a compressão e não pode passar essa compressão para o sistema de arrefecimento. Partida novamente. Tá vendo que tá subindo as bolhas já? Pode parar. Tá vendo que tá subindo a compressão do cabeçote ali para o sistema? É o teste tradicional. Deu partida com ele frio, a água tá ali no caso no nível do reservatório, jogou para fora, não tem o que fazer. É compressão passando por sistema de arrefecimento mesmo. Vou estar passando o diagnóstico para o cliente e assim que eu tiver o respaldo dele, no caso o que for para dar continuidade, eu já finalizo o vídeo. Bacana? Finalizando aqui a Veracruz, já informamos o cliente no caso sobre o diagnóstico, que há necessidade de fazer o cabeçote, e ele informou pra gente que no caso não faz muito tempo que ele já fez esse cabeçote. Então ele já solicitou o guincho, vai vir buscar o veículo e certamente deve pedir a garantia do serviço que foi feito em outro mecânico, tudo bem? Tá precisando de diagnóstico preciso para você poder saber o que está acontecendo com o seu veículo, sem ficar trocando peça desnecessária, coisa parecida? Pode estar entrando em contato com a gente, nossos telefones estão aqui na descrição, ou pode também pesquisar Sandecar no Google ou até mesmo no YouTube, vai ter nossas informações com o nosso contato, bacana? Não esquece de deixar o triplo C, como o senhor sempre fala, curte, comente e compartilhe. E até o próximo diagnóstico.